Nós paramos, na verdade, na aula número 4, que de fato não houve, porque já estávamos, então, vivendo nesse momento de quarentena, nesse momento de recolhimento. E fiquem em casa. O vídeo também serve para isso, para que vocês fiquem em casa. Bem, falamos sobre a bibliografia básica, comentei sobre os autores que vamos estudar, comentei inclusive sobre algumas coisas com as quais eu concordo, eu vou concordar no decorrer dos nossos estudos com esses autores e outras que vou apresentar a minha opinião, que às vezes vai ser um pouco diferente daquilo que os autores apresentam, autores e autoras. E eu convido a vocês, alunos, também a questionarem. Nós não somos os donos da verdade absoluta, nem os autores, nem tampouco a professora, que está o tempo inteiro estudando. E o tempo inteiro estudando significa o tempo inteiro criando dúvidas, pensando sobre aquela teoria que estudou um pouquinho antes e que talvez uma nova venha já fazer uma diferença, acrescentar detalhes importantes à teoria que já foi dita, teorias que vão ser relidas por autores super contemporâneos, como autores das Antilhas, dos Camarões, pessoas que estão aí no nosso meio escrevendo e falando de literatura. Gayatri Spivak, super importante, a Judith Butler, super importante, que também trabalha com questões da literatura. Bell Hooks, que não só trabalha com questões literárias, mas também é totalmente inspirada pela obra do nosso querido Paulo Freire, o autor da importantíssima obra Pedagogia do Oprimido. Não só essa obra, claro, mas essa obra é extremamente importante, além da Pedagogia da Autonomia também. Então, falando sobre isso tudo, eu expus as minhas opiniões sobre a bibliografia, acrescentei outras novas e a partir daí nós vamos discutir, nós vamos colocar na mesa assuntos relevantes para o estudo dos conceitos que regem este objeto chamado literatura. A última pergunta que me lembro que fiz a vocês na nossa aula, antes do período de suspensão das aulas presenciais, foi: o que significa ser a literatura um objeto literário? A literatura é um objeto? Se um objeto tem valor, como nós podemos mensurar o valor da literatura como arte? São questões absolutamente inquietantes e que o próprio Sartre, no texto O que é Literatura, não dá conta de responder. E nós vamos acompanhando hoje em dia outros autores que também não dão conta de responder a essas questões. Pessoas que estudam a ciência da literatura, que é uma disciplina que é oferecida, é um curso oferecido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu vim, onde eu fiz o meu doutorado em literaturas vernáculas. A ciência da literatura deve lidar com essa questão do objeto literário com muita polêmica, não é verdade? Porque se nós estamos falando de arte, onde fica a questão do objeto? Onde fica a questão do valor? Quem define valor? Quem define cânone? São as coisas, são os conceitos que nós vamos estudar. Sim, há quem defina valor. Sim, há quem defina o cânone literário.